Veja, só há uma saída para proteger vidas e para a economia voltar o quanto antes, mas antes de mais nada, eu só quero dizer que o lockdown, o isolamento social radical, é para salvar vidas. É a única saída, é o isolamento social radical. Se isto é verdade, e é verdade que a doença não tem nem vacina e nem remédio, cadê a conversa mole do tal, eu não vou nem dizer o nome, dos remédios milagrosos que o Trump inventou, que o Bolsonaro emitiu, só serviu para desabastecer os remédios das pessoas que precisavam desse remédio para outra coisa. Enfim, se isso é verdade, só o isolamento radical salva vidas, e só o isolamento radical antecipa, abrevia, não é, o fim da crise econômica, do colapso econômico que esse isolamento provoca, nós temos clareza de que o governo tem que indenizar a população. E veja, os 1.600, os 1.800 reais são aqueles 3 vezes 6. Então, a ideia de antecipar não é para tirar a autonomia do povo brasileiro, aqui, porque eu tenho grande respeito e grande intimidade, é para proteger. É para não ver, como eu estou vendo acontecer, as pessoas numa fila, em todas as agências da Caixa Econômica, sendo obrigadas a fazer CPF de criança recém-nascida. Isso é um genocídio, uma falta de respeito, para não dizer um crime, uma aberração, porque eu prometi para mim mesmo que, em homenagem ao João Amoedo e às suas delicadezas, eu hoje ia ser um pouquinho mais moderado, mas eu estou muito indignado, porque quem está promovendo a morte no Brasil é o governo Bolsonaro e aqueles irresponsáveis que a ele sustentam. Enfim, voltando à moderação. Se a gente antecipa, é uma vez só que as pessoas vão. E a condição de fazer isso para comida, para roupa e para remédio, aberto a outras coisas, que eu estou aqui apenas pensando alto, é para dizer como eu faria. Por quê? Porque isto permite a gente proteger a população. Por exemplo, no primeiro momento, queriam usar o dinheiro para abater dívida do nosso povo que não tem o que comer, dentro do banco. Isso estava no aplicativo da Caixa Econômica Federal. Nós levantamos a voz, brigamos e protegemos a população, porque ela seria chantageada para usar os 600 reais de comer o mínimo para pagar a dívida. Lembrando que antes do coronavírus, dessa crise, 63 milhões e 700 mil brasileiros estavam já com o nome sujo no SPC. Tamanha a violência com que o sistema financeiro brasileiro, protegido pelo governo brasileiro, atua diante da economia e do nosso povo. Agora, de onde vem o dinheiro? A minha proposta sempre foi responsável. O Brasil tem hoje 2 ativos, ouvindo a nossa conversa, e necessariamente uma possibilidade muito, muito austera de expansão do endividamento do setor público em linha com todos os países que estão tendo que enfrentar essas consequências. Primeiro ativo, o Caixa Único do Tesouro Nacional. Natuza, brasileiros, é inacreditável o que eu vou dizer e vou repetir aqui para vocês. O Brasil tem hoje 1 trilhão, com T de tapioca, 355 bilhões de reais de saldo na conta única do Tesouro Nacional. Boa parte desse trilhão e 355 boa parte está vinculada a fundos. Então, é o fundo de universalização das telecomunicações. Esse é um dinheiro que está lá guardado e que, como estava vinculado a uma atividade que o governo, ao longo dos últimos anos, não fez, tem lá 150 bilhões. Aí você tem um fundo de liquidez, aí você tem um fundo não sei de quê, não sei de quê. Para remover essas desvinculações, 2 providências. Uma mudança legislativa, que o Congresso Nacional faria imediatamente, ou uma liminar judicial, que eu acho que já foi dada. O ministro Alexandre de Moraes já deu uma liminar permitindo a desvinculação, por exemplo, do teto de gastos, da regra de ouro, que não permite tomar dinheiro emprestado para pagar custeios, hoje está permitido, o teto de gasto está permitido, a lei de responsabilidade fiscal, estão todas suspensas em função da pandemia. E mais de 150 bilhões desses reais estão livres. Portanto, aí está um ativo por onde a gente vai começar. O segundo ativo, para ser usado com outra finalidade, são as reservas cambiais. O Brasil tem hoje, não se sabe porque o governo está torrando para especular, para financiar meia dúzia de especuladores que, a meu juízo, estão especulando de forma criminosa, atacando o real. O Amoedo acha que isso é liberdade, mas com 200 milhões de reais, você suja o mercado de câmbio brasileiro. E a informação privilegiada corre frouxa. E só o Brasil faz isso, com dinheiro público financiando especuladores que apostam contra o real, com coisas que até têm nomes estrambólicos para o povo não entender o que é. Swap cambial ou simplesmente dólar na veia do Tesouro Nacional.
Eu defendo que essa montanha de dinheiro tem que ser reservada uma parte grande, 250 guarda, mas os outros 130 bilhões de dólares deveria constituir um fundo soberano para financiar a rolagem da dívida do setor privado brasileiro, a juros internacionais que são negativos, e com o câmbio do jeito que está, o RED estaria perfeitamente visualizável de forma barata, permitindo trocar juro brasileiro, prazos estrangulados, que levam 1 trilhão e 400 bilhões de reais de passivo estrangulado da iniciativa privada brasileira, para resolver o problema trocando por dívida externa de longo prazo, muito mais barata, contra garantias. A primeira garantia seria manutenção do emprego e manutenção dos salários, mas também participação acionária, títulos em carteira que sejam bons, e não esses títulos podres que quiseram autorizar que a Caixa Econômica comprasse ou o Banco Central comprasse. Para construir o terceiro vetor, expandir a dívida pública brasileira, que quando entrou a crise estava em 83% do PIB. Se o Brasil levar isso a 90% do PIB, são 7% do PIB, que é uma montanha de dinheiro, mais do que suficiente para a gente atravessar até dezembro essa crise, e 90% do PIB não seria nenhum problema na medida em que os outros países estão fazendo coisa muito mais grave. Por exemplo, os americanos, mas os alemães, os espanhóis, os italianos, enfim, todo mundo está fazendo porque é uma necessidade. Mas no caso brasileiro, a gente já devia fazer isso, indicando como nós vamos corrigir esse desequilíbrio no futuro próximo. Como? Criando um tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu fui ministro da Fazenda do Brasil e cobrei. O Brasil dispensou ano passado 350 bilhões de reais de renúncias fiscais, como diz o Amoedo com toda razão, para os amigos do rei, né, para os campeões nacionais, corrupção, clientelismo, sem critério de nada. Se a gente cortar 20% disso, tem 70 bilhões de reais aí. O Brasil deveria cobrar um tributo sobre patrimônios com alíquota moderada de 0,5% a 1%. E essas três providências, minha cara Natuza, arrecadariam 300 bilhões de reais por ano e estariam em linha com as melhores práticas internacionais, tirando o Brasil desse lugar exótico de estar arrebentado e com o povo correndo o risco de morrer aos milhares, quando o governo diz que não tem dinheiro para pagar um centavo para resolver o problema da miséria e da fome do nosso povo.